Saudações, eu sou a Silvino Custódio de Costa e no vídeo de hoje hei de falar da insuficiência cardíaca. No tema da insuficiência cardíaca, apenas hei de dar continuidade falando da fisiopatologia, da classificação, do tratamento e do quadro clínico da insuficiência cardíaca. Então, tem um vídeo que eu postei onde eu falo da insuficiência cardíaca e enfocando muito mais na etiologia, nas etiologias mais frequentes e nos mecanismos compensadores que retardam a ocorrência da insuficiência cardíaca. Então, neste vídeo, eu vou te falar da fisiopatologia, classificação, quadro clínico e abordagem da insuficiência cardíaca. Então, convido a assistir esse vídeo até o final para que possa perceber sobre esses temas que hei de abordar, sobre a fisiopatologia, sobre a abordagem da insuficiência cardíaca, sobre a classificação e sobre o quadro clínico. Para quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, estarão a passar aí embaixo. Sigam-me no Instagram, sigam-me no Facebook, pois lá podemos ter um contato direto e onde eu posto vídeos shorts relacionados ao meu nicho de fisiologia e fisiopatologia. Então, sem mais, vamos ao tema. Todo indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, no período inicial, nós temos a ação dos mecanismos compensatórios. Os mecanismos compensatórios são esses em que eu estive a falar no vídeo anterior. Tem um vídeo onde eu falo dos mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca. Então, durante este período, o indivíduo apresenta uma insuficiência cardíaca compensada. Ela é compensada mediante a ação desses mecanismos compensatórios. Falo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, contração dos cardiomiócitos ou ionotropismo e o cronotropismo e vários outros mecanismos compensatórios que aparecem e fazem com que a insuficiência cardíaca seja compensada. Mas, com o decorrer do tempo, com o avançar dos anos, a insuficiência cardíaca tende a desenvolver para uma fase mais descompensada. Então, o que acontece é que nós teremos essa falência de bomba. A falência de bomba deve-se à presença de alguns mecanismos compensatórios. Então, o que significa que esses mecanismos compensatórios, no período inicial, são benéficos para o organismo do indivíduo, pois compensam a insuficiência cardíaca, mas compensam o baixo débito cardíaco, mas com o decorrer do tempo eles tornam-se deletérios, tornam-se prejudiciais para o organismo desse indivíduo. Nós olhamos para o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que com o decorrer do tempo causa congestão e causa problemas de contratilidade do miocárdio. Olhamos também para a contratilidade dos cardiomiócitos, a presença de noradrenalina. A noradrenalina estimula muito os cardiomiócitos remanescentes, causando falência dos mesmos. Então, olhando para todos esses mecanismos compensatórios com o decorrer do tempo, depois tornam-se deletérios. A lei de Frank-Starling também, nós teremos muito aumento do volume diastólico final, que irá causar, com o decorrer do tempo, baixo débito cardíaco. Então, com esse baixo débito cardíaco, nós teremos a continuação da ativação simpática. A ativação simpática irá continuar. Isso significa que irá continuar a produção de noradrenalina e adrenalina. Isso irá proporcionar maior destruição dos miócitos e isso irá levar à falência cardíaca, à falência de bomba. Então, com o decorrer do tempo, nós teremos esses mecanismos compensatórios que tornam-se deletérios para o coração do indivíduo com insuficiência cardíaca. Então, quando isso acontece, surge a fase de remodelamento cardíaco. A fase de remodelamento cardíaco é uma fase em que há uma alteração estrutural do próprio coração. Essa alteração estrutural apresenta-se ou com dilatação cardíaca ou com hipertrofia ventricular. Então, essa fase de remodelamento surge no ambiente em que já não há mecanismos compensatórios que retardam a ocorrência do quadro clínico da insuficiência cardíaca. Então, o que acontece é mais ou menos isso aí no decorrer da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, nós teremos uma falência de bomba. Essa falência de bomba irá baixar o débito cardíaco. Então, com baixo débito cardíaco, nós teremos aumento da atividade simpática, mas que já será deletério, que irá destruir o próprio coração. Então, é mais ou menos isso que acontece na fisiopatologia da insuficiência cardíaca. E com o decorrer do tempo, nós teremos um fluxo retrógrado. Fluxo retrógrado é mais ou menos o retorno do sangue. O sangue já não usa o seu circuito normal. Ele possui um fluxo regurgitatório.
ele passa dos ventrículos, além dos átrios para os ventrículos, passa dos ventrículos para os átrios, o que significa que o sangue que deveria sair do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica irá sair do ventrículo esquerdo para a aurícula esquerda. Da aurícula esquerda vai para a circulação pulmonar ou vai para os pulmões. Nos pulmões vai causar congestão pulmonar, vai causar alterações dos vasos, causando extravasamento de líquido. Isso vai desenvolver para o edema agudo pulmonar. E o que acontece é que depois dos pulmões o sangue reflui de forma retrógrada para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para a aurícula direita e da aurícula direita vai para a circulação sistêmica, causando congestão sistêmica. Então, o que acontece é mais ou menos isso aí, falência de bomba que evolui com o fluxo regurgitatório. Esse fluxo regurgitatório é que já vai causar esse quadro clínico da insuficiência cardíaca. Mas, em suma, o que vai acontecer é que os mecanismos compensatórios que retardaram a ocorrência do quadro clínico, que compensavam a insuficiência cardíaca, irão levar à descompensação cardíaca, irão levar a uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, como classificação, eu trago aqui três classificações que eu acho que são importantes. Temos classificação quanto à anatomia, temos classificação fisiopatológica e temos classificação quanto ao débito cardíaco. A classificação anatômica é nada mais nada menos do que a classificação, a divisão didática que foi usada para o melhor estudo do próprio coração. Nós temos, didaticamente, nós temos o coração direito e temos o coração esquerdo. O coração direito, onde temos as duas câmaras, a aurícula direita e o ventrículo direito. O coração esquerdo, onde também temos duas câmaras, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo. Então, na insuficiência cardíaca direita, nós temos a falência do coração direito, da aurícula direita e do ventrículo direito, ao passo que na insuficiência cardíaca esquerda, nós temos a falência da aurícula esquerda e do ventrículo esquerdo. Esses dois tipos de insuficiência cardíaca apresentam um quadro clínico diferente. A insuficiência cardíaca direita cursa mais com congestão sistêmica, que manifesta-se com hepatomegalia, edema dos membros inferiores, presença de punção venosa jugular acima de 45 graus. Ao passo que a insuficiência cardíaca esquerda apresenta-se ou manifesta-se muito mais com congestão pulmonar. A congestão pulmonar apresenta-se em forma de dispneia paroxística noturna, dispneia de esforço, dispneia de repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Então, é mais ou menos essa classificação anatômica que nós vamos encontrar na insuficiência cardíaca. Quanto à fisiopatologia, a classificação fisiopatológica, nós olhamos para insuficiência cardíaca diastólica e insuficiência cardíaca sistólica. Insuficiência cardíaca diastólica é mais ou menos aquela insuficiência que o coração tem em relaxar e encher-se de sangue. Então, o que vai acontecer é que o coração já não vai se acomodar de forma adequada, já não vai relaxar de forma adequada. Como o coração já não tem aquela capacidade de relaxar devidamente, já não terá aquele momento de repouso, já não terá um repouso adequado. E a insuficiência cardíaca sistólica seria aquela incapacidade do coração contrair, seria a déficit de contratilidade. Essa é a insuficiência cardíaca sistólica. Então, a diferença que nós encontramos é que na insuficiência cardíaca sistólica nós teremos baixa fração de ejeção. Então, a fração de ejeção estará abaixo de 50. Ao passo que na insuficiência cardíaca diastólica, que é a insuficiência cardíaca mais frequente, nós teremos elevada fração de ejeção. Então, a fração de ejeção estará acima de 70%. Então, é mais ou menos isso que nós encontramos como diferença na insuficiência cardíaca diastólica e na insuficiência cardíaca sistólica. E quanto ao débito cardíaco, nós temos insuficiência cardíaca de alto débito e temos insuficiência cardíaca de baixo débito. A insuficiência cardíaca de alto débito é aquela que ocorre em patologias como anemia, patologias como sepsis, que causam maior demanda metabólica. Causam maior demanda metabólica a nível dos tecidos. Então, o que vai acontecer é que o débito cardíaco não será suficiente para suprir a demanda dos tecidos por conta da anemia ou por conta da presença de uma septicemia ou de uma sepsis. Então, o débito cardíaco produzido pelo coração não será suficiente para suprir as demandas metabólicas dos tecidos. Isso vai levar a uma insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca de baixo débito, o que acontece é que nós temos patologias cardíacas que levam à insuficiência cardíaca. Patologias como infarto agudo do miocárdio, arritmias,
a hipertensão. Então, são patologias que levam à insuficiência cardíaca de baixo débito. É mais ou menos isso que nós encontramos na classificação. São essas três classificações que eu acho que são importantes para o estudo da insuficiência cardíaca. Então, também temos a classificação segundo o perfil hemodinâmico. Na classificação segundo o perfil hemodinâmico, nós temos dois ramos. Temos o ramo que defende a congestão, temos o ramo que defende a perfusão. Então, aí nós vamos encontrar quatro expressões. A expressão frio e quente, que encontra-se na perfusão. Então, quando se diz frio, é que o indivíduo está mal perfundido ou possui uma baixa perfusão. Quando se diz quente, é que o indivíduo tem uma boa perfusão. Ao passo que, do outro lado, onde temos a congestão, nós vamos encontrar duas expressões. Vamos encontrar seco e úmido. Vamos encontrar duas expressões, seco e úmido. Seco é quando o indivíduo não está congesto e úmido é quando o indivíduo está congesto. Então, na classificação segundo o perfil hemodinâmico, nós temos quatro tipos. Temos o tipo A, temos o tipo B, e tipo C e tipo L. O tipo A é onde nós temos o indivíduo quente e seco. O indivíduo está bem perfundido e não está congesto. Esse indivíduo com um perfil hemodinâmico A, quente e seco, com boa perfusão, sem sinais de congestão, nós teremos o indivíduo assintomático, o indivíduo que basicamente não tem um quadro, não possui nenhuma sintomatologia. É um indivíduo que encontra-se ainda no estágio 1 da insuficiência cardíaca. Ele apresenta-se assintomático, sem nenhum sintoma. Então, o débito cardíaco estará normal, a frequência cardíaca estará normal, a pressão de enchimento capilar também estará normal. Então, no perfil B, nós teremos o indivíduo quente e úmido, o que significa que o indivíduo está bem perfundido, mas encontra-se congesto. Nesse indivíduo, nós teremos débito cardíaco normal, mas o que vai acontecer é que nós teremos pressão de enchimento capilar elevada e o indivíduo irá apresentar sinais de congestão. Nos sinais de congestão, nós temos edema, temos punção venosa, presença de punção venosa jugular. Então, esses são os sinais de congestão que o indivíduo irá apresentar. Pode apresentar até hepatomegalia. Então, no perfil hemodinâmico B, nós temos o indivíduo quente e úmido. No perfil hemodinâmico C, que é o perfil hemodinâmico mais crítico, é onde nós temos o indivíduo frio e úmido. O indivíduo encontra-se mal perfundido e, ao mesmo tempo, encontra-se congesto. Então, o que vai acontecer é que esse indivíduo terá má perfusão, mas, ao mesmo tempo, estará congesto. O débito cardíaco estará baixo, a pressão de enchimento capilar estará elevada. Então, esse indivíduo terá sinais de má perfusão. Esse indivíduo até pode apresentar-se com choque, mas o que nós vamos perceber é que terá uma pele fria, terá um pulso fraco, que são basicamente os sinais de má perfusão. Então, o indivíduo frio e úmido estará congesto, mas com má perfusão. Então, esse indivíduo que encontramos no perfil hemodinâmico C, que é o perfil hemodinâmico mais crítico dos quatro perfis hemodinâmicos. Então, no último, que é o perfil hemodinâmico L, nós teremos o indivíduo frio e seco. O indivíduo que está mal perfundido e, ao mesmo tempo, não está congesto. Então, esse indivíduo apresenta sinais de má perfusão, não apresenta sinais de congestão. Então, são mais ou menos esses quatro perfis hemodinâmicos que eu acho que são importantes, guiam o tratamento do indivíduo com insuficiência cardíaca. Então, temos o perfil hemodinâmico A, temos o perfil hemodinâmico B, temos o perfil hemodinâmico C e temos o perfil hemodinâmico L. O quadro clínico do indivíduo com insuficiência cardíaca, mais ou menos, nós encontramos atualmente os critérios de Framingham. Os critérios de Framingham facilitam muito no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Temos critérios maiores e temos critérios menores. Os critérios maiores, nós temos cardiomegalia, temos a presença de terceira bulha, temos fervores crepitantes, temos presença de refluxo hepatojugular. Nos critérios menores, nós temos edema maleolar, temos taquicardia, temos derrame pleural, temos hepatomegalia, temos tosse noturna. Então, esses critérios de Framingham facilitam muito no diagnóstico da insuficiência cardíaca e são muito importantes, pois são critérios específicos que, sem dúvida, nos levam ao diagnóstico da insuficiência cardíaca. Então, para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, é preciso que tenhamos dois critérios maiores ou um critério maior e dois critérios menores. Então, são suficientes para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. A cardiomegalia é vista a nível do raio-x, o derrame pleural também é visto a nível do raio-x. Então,
para a abordagem da insuficiência cardíaca, eu de dar uma abordagem consoante os perfis hemodinâmicos. Consoante os perfis hemodinâmicos, olhando para o perfil hemodinâmico A, o que vamos fazer não é muita coisa, pois esse indivíduo aparece assintomático. Basicamente, o que nós devemos fazer é ajustar a dose. Se for um indivíduo que já é hipertenso, já está a ser seguido, o que nós vamos fazer? Ou vamos aumentar as doses desse indivíduo, ou acrescentarmos mais um fármaco, caso esteja a fazer apenas 3 fármacos ou 2 fármacos. Apenas nós vamos ajustar as doses consoante o quadro clínico assintomático que o indivíduo estará a apresentar. No perfil hemodinâmico B, onde nós teremos um indivíduo quente e úmido, esse indivíduo já está congesto, ele precisa de um diurético, mas antes de darmos um diurético, é muito importante que demos a esse indivíduo um vasodilatador. Como vasodilatador, nós podemos optar por nitroglicerina 5 ml em 245 ml de soro glicosado ou glicose a 5%. Então, nitroglicerina 5 ml em 245 ml de soro glicosado de glicose a 5%. Então, além disso, nós podemos usar também nitroglicerina 10. Caso não haja nitroglicerina 5, podemos usar nitroglicerina 10 ml em 240 ml de soro glicosado a 5%. Então, se for um caso novo, nós teremos que dar um vasodilatador com as doses que eu já referia e devemos dar um diurético em baixas doses. Podemos optar por furosemida na dose de 20 mg a 40 mg. Mas, quando é um indivíduo que já está a ser seguido, é um indivíduo crônico que já está a ser seguido na unidade sanitária, nós devemos optar por um vasodilatador com as doses que eu já vinha referindo, mas com um diurético ou usando altas doses. Podemos usar furosemida em 80 ou 120 mg via endovenoso. Então, esse é o tratamento para o perfil hemodinâmico B. Para o perfil hemodinâmico C, que é o perfil hemodinâmico mais crítico, nós devemos ter muito, mas muito cuidado, pois esse indivíduo está mal perfundido, mas ao mesmo tempo está congesto. É um indivíduo frio e úmido. Então, existem duas ramificações. Temos o indivíduo com perfil hemodinâmico C, mas com tensão arterial sistólica abaixo de 90, ou o indivíduo com perfil hemodinâmico C com pressão arterial sistólica igual ou acima de 90. No indivíduo com perfil hemodinâmico C com pressão arterial sistólica abaixo de 90, o que nós devemos fazer é que inicialmente nós temos que introduzir um digitálico. No digitálico nós podemos usar digoxina. A digoxina vai depender da dose que é usada na unidade sanitária. Normalmente nós podemos usar a dose 0,5, podemos aumentar com o decorrer do tempo e devemos reavaliar esse paciente. Ao reavaliar esse paciente, vermos que ele está a melhorar, nós temos que introduzir um diurético. No diurético nós podemos usar furosemida nas doses, quase 12 padrões, não é preciso que optemos por usar doses elevadas, podemos usar 40 mg via endovenoso e depois da furosemida, nós vamos reavaliar esse paciente. Se estiver a melhorar, nós vamos introduzir um vasopressor. No vasopressor, nós podemos usar noradrenalina. Na noradrenalina, nós vamos usar 20 ml em 80 ml de soro glicosado a 5%. Se for um indivíduo com tensão arterial sistólica acima ou igual a 90, nós temos que iniciar primeiramente com um vasodilatador. No vasodilatador, nós vamos usar a nitroglicerina. Nitroglicerina são as mesmas doses, 5 em 245 ml de soro glicosado a 5% ou 10 ml em 240 ml de soro glicosado a 5%. Então, depois nós vamos reavaliar esse paciente. Se o mesmo mostrar melhorias, nós vamos introduzir um diurético. No diurético, vamos optar pela furosemida. Furosemida não é preciso que usamos altas doses, podemos usar 40 via endovenoso e vamos reavaliar esse paciente. Se o paciente estiver a demonstrar melhorias, nós vamos passar para o digitálico. No digitálico nós podemos usar digoxina, nós podemos usar dopamina. Então, dependendo da disponibilidade da unidade sanitária, nós vamos usar o digitálico. Então, existe uma diferença no perfil hemodinâmico C. No indivíduo com tensão arterial sistólica abaixo de 90, a conduta não é a mesma para o indivíduo com tensão arterial sistólica igual ou acima de 90. Existe muita diferença, pois no indivíduo abaixo de 90, nós vamos usar primeiro o digitálico. Depois do digitálico, nós vamos entrar com um diurético. Depois do diurético, é onde nós já vamos usar um vasopressor. Ao passo que no indivíduo com tensão arterial sistólica acima ou igual a 90, primeiramente nós vamos entrar com um vasodilatador.
o vasodilatador vai ser muito importante, pois ele vai disponibilizar líquido a nível dos túbulos renais. Ele vai fazer com que a furosemida retire o líquido através dos rins. Então, depois do vasodilatador, nós vamos usar o diurético. O diurético nós vamos pautar pelo uso da furosemida. E depois do uso do diurético, nós vamos usar o digital. Então, existe uma diferença na tensão arterial no indivíduo com tensão arterial sistólica abaixo de 90 e no indivíduo com tensão arterial sistólica acima ou igual a 90. Então, é muito importante que tenhamos atenção na tensão arterial do indivíduo com insuficiência cardíaca. E, adicionado a esses fármacos, nós também podemos usar o lisinopril. O lisinopril é um fármaco de eleição muito mais em indivíduos que chegam na fase de remodelamento. A lisinopril ou os inibidores da enzima conversora da angiotensina, nós temos lisinopril, temos captopril, são medicamentos que são de indicação para o indivíduo que chega na fase de remodelamento cardíaco. Lisinopril podemos usar a dose de 20 via oral, não é preciso que façamos via endovenoso, podemos fazer via oral. O lisinopril é muito importante, pois além de inibir a enzima conversora da angiotensina, ele causa vasodilatação das arteríolas e das vênulas. Ele causa essa vasodilatação. Então, é um fármaco de eleição para o indivíduo que chega na fase de remodelamento cardíaco.